de célula aí? Anfitriões? Futuros líderes? Quem vai abrir a casa para ganhar muitas almas para Jesus? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. O tema daqui da minha Bíblia está dizendo assim: Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Diz assim a palavra do Senhor: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, os seus irmãos e toda a sua casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se e ele, com ele, todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse a seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os para o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Repita assim comigo, fala assim: não fiques neste lugar seguro. Agora deixa eu ler. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Repita comigo, Herete. Erga sua mão em direção a mim e peça que o Senhor fale com você de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Pai, que nessa noite o Senhor possa me usar para falar com a tua igreja. Que não fale eu, mas que o teu Espírito Santo fale profundamente nos nossos corações. Eu quero, Senhor, que eu me anule agora. E que hoje, Pai, tenha revelação, tenha palavra revelada a quem está precisando, tenha cura a quem está precisando, tenha revigor ao espírito de quem está necessitando, e que nós possamos sair daqui hoje com outra perspectiva, sempre, Senhor, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Dá um glória a Deus aí. Irmãos, ontem, em casa, quem já foi em casa, no meu quarto, sabe, tem uma cadeira que a pastora senta, e como ela ia pregar de manhã hoje, ela ficou sentada na cadeira, e eu fiquei na cama. E quando eu estou na cama lendo a palavra, e também curtindo, eu olho para a pastora e ela está dando risada. E eu aqui focado nessa passagem, e ela, quem veio de manhã, viu a palavra da pastora, ou ouviu na internet a palavra da pastora, ela olha para mim assim e fala: mano, você sabe que a sua pastora é séria, né? Ela, mano, o profeta meteu o louco aqui, ó, e dava risada. Eu olhei assim e falei: o quê? Eu acho que as coisas estão virando aqui, né? Porque quem brincava era eu, e agora... O que está acontecendo, senhor? Ela falou: olha aqui, o rei mandou uma turma de gente para chegar no profeta e levar o profeta preso. O profeta olha para todo mundo e fala assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo nos céus e consuma com vocês. Consumiu com todo mundo. Eu falei: meu Deus, entra nessa alma, traz seriedade para ler a palavra. Aí eu comecei também a entrar numa
uma vibe diferente. Falei, se ela está assim, eu também posso. E umas coisas que me chamou a atenção aqui, que eu fiquei meio que também naquela, é que Davi chega na caverna de Adulão, uma história muito conhecida, né? Quem já ouviu leu, já ouviu uma ministração? A primeira coisa que a gente entende aqui é que Davi, ele foi ungido rei. Quando ele foi ungido, volta um pouquinho aí, 1 Samuel 16, nós estamos no 22, né? Se você quiser dar glória a Deus, pode dar, viu? Nós somos uma igreja pentecostal. Aqui no livro de 1 Samuel 16, que é um pouco antes dessa questão aqui, a Bíblia diz assim: diz o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, envia-te a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei que o hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o rei, e veio a Belém, saíram-lhe ao encontro, aí veio. Até aí tá bom. Deus lá do céu olha para Samuel e diz assim: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Porque Saul tinha pecado, tinha errado, e tinha perdido a unção. Deus o tirou do cargo. E Deus chega para Samuel e fala: eu vou ungir. Uma coisa que eu aprendo aqui, que você e nós precisamos aprender, que a bênção, ela vem pela família. Quando Deus fala para Samuel, ele podia falar assim: vai até a casa de Davi e unge quem? Davi. Deus podia ser claro, não podia? Mas ele fala assim: vai na casa de Jessé. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: um princípio de Deus é abençoar a tua casa por intermédio de você. Fala assim: Senhor, eis-me aqui. Eu sou um canal de bênção para o Senhor abençoar a minha casa. É você, vaso. De você, Deus vai abençoar seu filho, sua esposa, ou se é a mulher que está aqui, que está representando a família. De você, Deus vai abençoar o seu marido, os seus filhos, a sua casa. Deus está te vendo, porque você teve primeiro um encontro com você. Mas tudo bem. Aí, eu fiquei pensando, poxa, Deus olha para Davi, e quando ele unge a Davi, ou melhor, unge, que lá tem a história, que eu não quero entrar na história, chama os filhos e os mais fortes, daí vem Davi, que é o último dos filhos. Deus unge Davi, irmãos, começou a virar tudo de ponta cabeça. As perseguições veio, a luta veio. Deixa eu só fazer uma pergunta, Davi de Jesus, de Maragogipe, de 2020. Você está passando alguma dificuldade? Então você é Davi. Tudo veio para cima e ele ficou desesperado. Não ficou desesperado. Ele correu, fez a vontade do Senhor. Mas uma coisa que a gente precisa aprender, primeiro, Deus ele vai abençoar minha casa por intermédio de mim. Meu filho vai ser abençoado por intermédio de mim. Se você é mulher, pastor, então é meu esposo? Não, você, porque a mulher sábia edifica o quê? A casa. Segunda coisa, quando vem a unção sobre a minha vida, Deus é que vai cuidar da minha vida. Eu posso estar passando por qualquer coisa agora, mas se eu me manter firme, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue.
Davi podia desistir no primeiro momento, na primeira perseguição, na primeira lança que Saul lançou contra ele, mas ele permaneceu firme na presença do Senhor, ele permaneceu firme naquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Se Deus me ungiu, eu vou viver os milagres do Senhor, quer queira, quer não, quer o diabo queira, quer a situação queira, quer a frieza me atacar, mas eu vou me permanecer firme na presença do Senhor. E ele sai correndo, e quando ele sai correndo, ele vem para um lugar seguro. 22, volta lá no 22. No último versículo, no versículo 5, a Bíblia diz que a caverna de Adulão era o lugar seguro para Davi. Ele falou: aqui eu vou estar seguro. Tem um monte de tranqueira aí, mas eu vou estar seguro. Mas Deus, ele manda no versículo 5: porém o povo de Gade disse a Davi, desculpe, irmão, não é o povo, não, é o profeta. Vou voltar. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Hererete. Uma coisa que o Senhor falou comigo, que eu comecei também a fazer com uma pastora, viajar, é que o que é seguro para mim, talvez não seja aquilo que Deus quer que eu esteja e aonde eu esteja. Herete, deixa eu aprender a falar, né? Herete era um monte de montanhas que, para Davi, ele estava vulnerável. Como que Davi obedeceu a Deus? Porque ele estava na caverna de Adulão, um lugar seguro. Deus fala assim: vai para Herete. Se fosse eu e você, eu ia falar para Deus: Deus, eu estou tão seguro aqui, na minha condição, no meu jeitinho, quietinho, me deixa aqui, porque eu sei que aqui Saul não vem atrás de mim, eu vou estar firme, vou estar aqui com esse pessoal aqui, vou ensiná-los, vou fazer aqui, tinha 400 homens, vou fazer aqui uma igreja, vou levantar a autoestima deles, me deixa aqui. Mas eu aprendo outra coisa com Davi, é obedecer a voz do Senhor. Se Deus mandou eu ir para lá, eu vou. Herete era um lugar de estar vulnerável à vista dos homens, mas era um lugar aonde Davi esteve segundo a vontade de Deus. E o melhor lugar para estar é na vontade do Todo-Poderoso. Deus quer te levar para o lugar aonde Ele quer que você esteja. E mesmo que seja Herete, onde você possa estar vulnerável, aparentemente, mas Deus está com você. E a palavra do Senhor diz assim, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está levantando aqui neste lugar hoje profetas para dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, aonde quer que seja. Eu posso imaginar que aqui esteja seguro, mas eu quero estar seguro nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Me manda onde o Senhor quiser, Senhor. Nesse lugar, Herete, foi aonde Davi aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Eu marquei aqui uma passagem. Deixa eu ver se eu marquei aqui, irmãos. Abra sua Bíblia em Crônicas 11:10. Dá um glória a Deus aí. Crônicas. Não, desculpe, irmãos. 2 Samuel 23.
Nós vamos para Crônicas 11:10, mas vamos para 2 Samuel 23. Diz assim: são essas as últimas palavras de Davi, palavras do filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do maravilhoso salmista de Davi, ou melhor, de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, quando a manhã, como manhã sem nuvem, cujo o esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. São palavras de um homem que viveu segundo a vontade do Senhor. Quando Davi chega na caverna de Adulão, irmãos, ele se depara com algumas pessoas que estavam não muito bem no momento. Pessoas endividadas, tristes, deprimidas, pessoas que não tinham perspectiva. E quando Davi chega e olha para aquelas pessoas, e eu fiquei pensando, como que nos dias de hoje tem pessoas nessas condições? Nós passamos por uma pandemia. Eu estou falando passamos é no futuro, amém? Que já foi o passado. Quem crê nisso? Mas eu vi uma pesquisa essa semana que essa pandemia causou muita depressão, angústias, pessoas sem perspectivas, que hoje estão vivendo doenças mentais, tristes, doloridas, que perderam entes queridos, infelizmente. E Davi, lá na caverna do Adulão, ele chega lá e olha para essas pessoas. E como ele tinha muita intimidade com Deus, Deus usou Davi para mudar essas pessoas. Para olhar no olho da pessoa e falar assim, é como se eu tivesse, fala assim, o pastor agora é Davi. É de olhar no olho da Daia e falar, Daia, você é cheia do Espírito Santo, você pode. É de olhar no olho do Zé e falar, Zé, Deus te levantou. É de olhar no olho do Clebinho, Clebinho, eu vejo em você uma unção tão grande. É de olhar no olho do peixe e falar, peixe, você já mostrou que cavava buraco com excelência. O que Davi fez? Mostrou para aquelas pessoas que elas tinham valor. E que se aquelas pessoas começassem a seguir a Deus e obedecer, mesmo não entendendo, porque às vezes a gente está com o Senhor e obedece a Deus sem entender. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei porque isso na minha vida está acontecendo, eu não sei porque eu estou desse jeito, eu não sei porque estou triste, eu não sei porque está assim, mas se você permanecer firme na presença do Senhor, você vai entender, porque o Senhor está contigo, te livrando, te abençoando, cuidando da sua vida, te sustentando. E Davi falou para eles, é assim. E quando você olha no olho de uma pessoa que está passando por alguma dificuldade e faz ela entender que ela é mais forte do que a dificuldade, irmãos. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente olha para as nossas dificuldades e a gente pensa que somos super-homens.
Então, o primeiro erro para a pessoa enfraquecer é ela olhar para uma luta e falar assim: eu não posso compartilhar com ninguém porque eu sou Superman. E se eu compartilhar com alguém, alguém vai achar que eu sou fraco. É aí que cai. Então eu tenho que olhar para a minha dificuldade, saber que eu tenho, mas saber que Deus é maior e pode me tirar dela. Esse é um ponto. Mas muita gente, porque eu sou crente, eu me batizei, eu não tenho, eu sou cara, eu não... E começa, em vez de olhar para aquela dificuldade e tentar vencê-la, vocês estão me entendendo? Tentar vencê-la, não, eu tenho isso, e eu preciso de Deus para vencer isso, ela começa a monquear e morrer com ela. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto são pessoas que olham para a dificuldade e não monquiam, mas acham que a dificuldade é maior do que ela. Eu não venço. Davi entra na caverna de Adulão e vê pessoas nessas condições. Mas só que ele olha para o olho das pessoas e fala assim: você pode. Deus pode nos levar a um grande exército. Você pode ser um grande guerreiro. Fala para o irmão que está ao seu lado aí: você pode. Deus vai nos fazer um grande exército. Fala para ele. Fala para ele: você é um grande guerreiro. Eu confio em você. Eu acredito em você. Eu sei que nós vamos vencer. Se você está perto da família, de algum familiar aí que tem sonho de construir casa e tal, fala assim: nós vamos realizar o nosso sonho. Comprar o terreno. Deus é conosco. Pode ver que ele começou a esticar o peito. Dá uma olhada para ele agora, de leve. Ó. Fala assim: estou te vendo melhor hoje. Davi fez isso. E quando Davi faz isso, fala: você pode. Sai dessa, sai da depressão, sai da angústia, abra o coração para Deus, experimente mais de Deus. Vamos lá para Hererete lá, porque aqui nós estamos seguros, mas lá nós vamos ter experiências com Deus, lá nós vamos orar mais, lá nós vamos viver mais milagres, lá nós vamos ver que Deus é que cuida da gente, não essa caverna. E aí ele levantou a autoestima daqueles e fez daqueles um grande exército. Olha para o seu lado, que como tem um grande exército aí do seu lado, tem um grande empresário do seu lado. E aí, abra essa Bíblia, agora sim, em 1 Crônicas 11:10. Primeira Crônicas 11:10. Todos acharam? Aqueles que, como nós, precisamos saber que Deus está conosco e que nenhuma luta é maior do que o nosso Deus, foram discipulados por Davi, foram ativados por Davi, estão aqui agora, em outra situação. Olha, são estes os valentes de Davi. Olha como mudou. Olha para um valente que está do seu lado aí. Fala assim: mudou. Agora, antes da gente continuar a leitura, lembra de como você era na caverna de Adulão? Agora vem a história, depois de viver milagres, depois de ter experiências com Deus, depois de ir para Herete. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino. Com todo, 11 de 1 Crônicas 10. Com todo Israel, para os fazerem rei,
segundo a palavra do Senhor no tocante a este povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança, contra 300, de uma vez os feriu. Vamos lá. Depois dele, Eleazar, eles estavam tudo na caverna de Adulão. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Oitá. Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pasdamim. Quando se ajuntaram ali os filisteus, a peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e os defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Tem um valente assim aí? 3 dos 30 cabeças desceram a penha, isso é o 15, indo ter com Davi a caverna de Adulão. Desculpa, irmãos, eu acho que eu pulei muito, não foi? Não, é isso mesmo. Indo a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acamparam no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: que me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi, e ele não quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes de Davi. Irmãos, para a gente encerrar, quando Davi se expõe e confia no Senhor, ele vive muitos e muitos milagres. E quando ele vive muitos e muitos milagres, ele forma muitos e muitos valentes. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, para fazer não o que nós queremos, mas sim o que Deus quer, a gente começa a mudar gerações. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de mim. Acredite mais em Deus na tua vida. Sabe qual é o mal da geração atual? Nossa geração, porque eu sou de um tempo, irmãos, que nós éramos mais espirituais. A gente acreditava mais no milagre. A gente acreditava mais na batalha espiritual. A gente acreditava mais em Deus. Hoje, nós estamos acreditando em outras coisas. E quando as outras coisas não nos completam, a gente vive frustrado. Mas Deus está levantando a igreja para acreditar nele. Eu não sei o que você está vivendo, eu também vivo algumas dificuldades. Mas acredite, confie, busque. Irmãos, se Deus colocou esse momento na tua vida, entenda isso. Esse momento, não abandone a Deus por causa do momento, mas creia mais no Senhor, que se Deus fizer, Ele é Deus.
Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se fizer, se não fizer, e Ele continua, fique em pé por um instante.